Você já sentiu um vazio no coração ao perceber que alguém em quem confiava não era quem parecia ser? Hoje, vamos descobrir como Deus revela quem realmente está ao seu lado. Meus amigos, quero falar com vocês hoje sobre algo que afeta cada um de nós. Vivemos em um mundo onde nem todos que caminham ao nosso lado estão verdadeiramente conosco. Algumas pessoas entram em nossas vidas com motivos ocultos, intenções falsas e desejos egoístas. Elas falam com palavras doces, mas seus corações estão longe da verdade. Podem chamar você de amigo, mas, nos momentos de silêncio, elas traem, enganam e ferem você. Mas quero lhes dizer algo hoje. Deus não é cego para isso, e Ele tem uma maneira de revelar as pessoas falsas em sua vida. Antes de começarmos, comente se você quer descobrir a verdade sobre as pessoas ao seu redor, e inscreva-se no canal. Tem uma surpresa no final do vídeo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, está escrito: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." Isso significa que nem tudo que parece bom, nem todos que soam bem, e nem toda mão que se estende para ajudar você é verdadeiramente enviada por Deus. Às vezes, as pessoas que nos cercam não são quem dizem ser, e se não tomarmos cuidado, podemos ser enganados. Mas a boa notícia é esta: Deus, em sua sabedoria, tem uma maneira de abrir nossos olhos. Ele tem uma maneira de expor a verdade, remover o véu e mostrar quem realmente está ao nosso lado. Deus revela as pessoas falsas em sua vida por meio do discernimento. Quando você anda com o Senhor, quando ora, quando busca sua face, Ele lhe dá uma sensibilidade espiritual para ver além das aparências. É por isso que em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas." Quando você confia em Deus, Ele revela aqueles que estão destinados a caminhar com você e aqueles que estão apenas por uma temporada. Deus também revela pessoas falsas por meio das provações. Algumas pessoas podem fingir quando tudo está indo bem, elas sorriem, celebram, agem como se te amassem, mas deixe o problema chegar, deixe a dificuldade surgir e você verá quem realmente está ao seu lado. O próprio Jesus experimentou isso. A mesma multidão que gritava "Hosana" quando ele entrou em Jerusalém foi a mesma que gritou "Crucifiquem-no" dias depois. Algumas pessoas caminham com você apenas quando há algo a ganhar. Mas, quando a tempestade vem, quando o fogo se intensifica, elas desaparecem. É por isso que Deus permite provações, não para destruir você, mas para revelar o que é real. Gostou do tema? Deixe um like, comente "Deus me guia" e fique até o final para uma revelação incrível. Às vezes, Deus remove pessoas da sua vida como um ato de proteção. Há relacionamentos que são tóxicos, amizades que são prejudiciais, conexões que estão te afastando do seu destino. E porque Deus te ama, Ele intervém. Ele causará uma mudança, uma separação, um fim. E embora isso possa doer, embora possa te confundir, é para o seu bem. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Se Deus está removendo alguém da sua vida, não lute para mantê-lo, confie que Ele vê o que você não pode ver. Mas aqui está a coisa mais importante. Quando Deus revela pessoas falsas em sua vida, não guarde amargura. Não deixe a raiva te consumir. Em vez disso, perdoe. Jesus sabia que Judas o trairia, e ainda assim, lavou os seus pés. Ele ainda lhe mostrou amor. Porque a verdade é que pessoas falsas não podem impedir o plano de Deus para a sua vida. Nenhuma traição, nenhum engano, nenhuma agenda oculta
pode resistir à vontade de Deus? Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Então hoje, quero encorajá-lo. Peça a Deus sabedoria, discernimento, força para deixar ir o que não é destinado a você. E, acima de tudo, mantenha seu coração puro, caminhe no amor, fique perto de Jesus e Ele o conduzirá à verdade. Ele o cercará com as pessoas certas e o levará ao lugar onde Ele destinou que você esteja. Que Deus o abençoe. Quando você anda com Deus, Ele lhe dá algo que o mundo não pode entender. Discernimento. Não é apenas inteligência ou intuição, é uma habilidade espiritual para ver além da superfície. Muitas pessoas entrarão em sua vida e nem todas são enviadas por Deus. Algumas se disfarçarão de amigos, apoiadores, até mentores, mas seus corações estão longe de você. Suas palavras podem soar corretas, suas ações podem parecer sinceras, mas no fundo, elas não têm seu melhor interesse no coração. Se você confiar apenas no seu entendimento natural, pode ser enganado. Mas, quando você confia em Deus, quando busca sua sabedoria, Ele abrirá seus olhos. O discernimento é um presente que vem de andar perto do Senhor. É por isso que em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Quando você confia em Deus, em vez do seu próprio julgamento, Ele revelará coisas que você não poderia ver por si mesmo. Você começará a notar pequenos sinais. Coisas que antes pareciam insignificantes começarão a se destacar. Talvez você perceba como um suposto amigo só entra em contato quando precisa de algo. Talvez você veja que alguém te incentiva em público, mas fala contra você em particular. Essas não são coisas que vêm da sabedoria natural sozinha. Elas são reveladas quando você anda no Espírito. Quer saber como Deus protege sua vida? Comente amém, curta o vídeo e não perca o final surpreendente. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que pareciam confiáveis por fora, mas tinham intenções ocultas. Na época de Jesus, os fariseus pareciam santos e justos, mas Jesus, cheio de discernimento, viu sua verdadeira natureza. Ele os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. É assim que algumas pessoas operam em nossas vidas. Elas podem dizer todas as coisas certas, até citar as Escrituras, mas seus corações não são puros. É por isso que não devemos julgar apenas pelas aparências. Precisamos orar por discernimento espiritual para não sermos enganados por relacionamentos falsos. Uma das maneiras pelas quais Deus aprimora nosso discernimento é através de sua palavra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando você passa tempo na presença de Deus, quando enche sua mente com sua verdade, você desenvolve um senso mais aguçado do que é real e do que é falso. Você começa a reconhecer a diferença entre amor genuíno e palavras vazias, entre amizade verdadeira e inveja oculta. Isso não acontece da noite para o dia. Mas, à medida que você cresce em sua fé, Deus lhe ensinará a ver as pessoas como elas realmente são. Mas o discernimento não é apenas sobre identificar pessoas falsas. É sobre saber como responder quando Deus revela a verdadeira natureza de alguém. Ele não faz isso para que você as odeie ou busque vingança. Ele faz isso para que você proteja seu coração. Em Provérbios 10, capítulo 4, versículo 23, está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando você reconhece que alguém em sua vida
não é genuíno, não precisa confrontá-lo com raiva ou expô-lo com amargura. Em vez disso, dê um passo atrás. Estabeleça limites saudáveis e deixe Deus lidar com a situação. Algumas pessoas podem se perguntar: por que Deus não remove essas pessoas mais cedo? A verdade é que Deus permite certas pessoas em nossas vidas por uma temporada, para nos ensinar, nos fortalecer e aprimorar nosso discernimento. Até Jesus teve Judas entre seus discípulos. Deus não removeu Judas imediatamente porque ele tinha um papel a desempenhar. Mas quando chegou a hora, Judas se revelou e Jesus não o impediu de sair. Da mesma forma, quando Deus lhe mostra quem alguém realmente é, não lute para mantê-lo. Deixe-o ir. Antes de tudo, se acredita no poder de Deus, comente 2 e se inscreva. Uma mensagem especial te espera no final. O discernimento é uma das maiores proteções que Deus pode lhe dar. Quando você o desenvolve, não será facilmente enganado. Você não perderá anos investindo em relacionamentos que nunca foram destinados a durar. Você não desperdiçará energia em pessoas que secretamente trabalham contra você. Em vez disso, você caminhará com sabedoria, cercado pelas pessoas certas, avançando no chamado que Deus tem para você. Busque discernimento, ore por sabedoria e confie que Deus sempre revelará a verdade em seu tempo perfeito. Tempos difíceis têm uma maneira de revelar a verdade sobre as pessoas ao nosso redor. Quando a vida é fácil, quando tudo está indo bem, quando não há lutas, é fácil para as pessoas fingirem. Elas sorrirão, celebrarão com você e agirão como se realmente fossem a seu favor. Mas, no momento em que uma provação chega, no momento em que você enfrenta dificuldades, é quando você verá quem é real e quem é falso. Deus permite provações, não para destruir você, mas para expor o que está escondido. Algumas pessoas permanecem conectadas a você porque se beneficiam do que você tem, não porque realmente se importam com você. Enquanto você estiver provendo para elas, enquanto você as fizer sentir importantes, elas estão ao seu lado. Mas no momento em que você não pode mais dar o que elas querem, elas desaparecem. É por isso que as provações são necessárias. Elas separam aqueles que estão com você por interesse pessoal daqueles que estão com você por amor genuíno. Até Jesus experimentou isso. Quando ele realizava milagres, quando as multidões ficavam maravilhadas com seus ensinamentos, as pessoas o seguiam por toda parte. Mas quando chegou a hora de ele ir para a cruz, onde estavam elas? As mesmas pessoas que gritaram Hosana. Quando ele entrou em Jerusalém, mais tarde gritaram: crucifiquem-no. Até seus próprios discípulos fugiram com medo. Pedro, que uma vez declarou que nunca deixaria Jesus, o negou 3 vezes quando enfrentou pressão. Foi no momento da provação que sua verdadeira lealdade foi revelada. Deus permite que você passe por desafios porque não quer que você esteja cercado por pessoas que estão com você apenas pelo que podem obter. Ele quer que você tenha relacionamentos verdadeiros e confiáveis, pessoas que ficarão com você nos bons e maus momentos. E a única maneira de ver quem são essas pessoas é passar por temporadas de dificuldade. Olhe para trás em sua vida. Pense nas pessoas que estavam com você quando tudo estava bem. Mas, assim que você enfrentou um revés, elas sumiram. Talvez você tenha perdido um emprego e, de repente, os amigos que costumavam te ligar pararam de entrar em contato. Talvez você tenha passado por uma dificuldade financeira e as pessoas que antes te cercavam não estavam em lugar nenhum. Talvez você tenha enfrentado uma crise pessoal e, em vez de te apoiar, algumas pessoas usaram sua dor como fofoca. Dói, mas também abriu seus olhos. Isso não foi um acidente. Deus estava te mostrando quem era real. Vamos juntos nessa jornada? Curta,
Comente verdade. E assista até o fim, para um momento que vai tocar seu coração. Há também pessoas que permanecerão com você durante uma provação, mas suas ações revelam sua verdadeira natureza. Em vez de te levantar, elas se aproveitam da sua fraqueza. Em vez de orar por você, elas espalham rumores sobre você. Em vez de oferecer ajuda, elas secretamente gostam de ver você lutar. Essas são pessoas que podem ter escondido sua verdadeira essência quando tudo estava bem, mas no fogo das dificuldades, seus corações são expostos. Quando isso acontece, não se desanime, não fique com raiva, não perca tempo tentando trazer de volta aqueles que partiram ou tentando fazer com que pessoas que nunca se importaram de verdade se importem. Em vez disso, agradeça a Deus pela revelação. Agradeça-lhe por mostrar quem está destinado a caminhar com você e quem não está. Cada aprovação é uma oportunidade para refinar seu círculo. Deus não permitirá que as pessoas erradas permaneçam em sua vida para sempre. Se alguém se afasta durante um momento difícil, deixe-o ir. Se as verdadeiras cores de alguém são reveladas, não ignore isso. Deus está te protegendo, mesmo que pareça doloroso. Ele está permitindo que você veja o que não podia ver antes. E uma vez que você viu a verdade, não volte a fingir. Aprenda com isso, cresça com isso e confie que as pessoas que Deus mantém em sua vida, após a provação, são aquelas que realmente devem estar lá. As provações não são apenas sobre testar você. Elas são sobre revelar aqueles ao seu redor. E quando Deus remove as pessoas erradas, Ele as substituirá pelas certas, pessoas que orarão com você, ficarão com você e caminharão com você em todas as estações. Portanto, não tema as provações. Abrace-as, porque através delas, Deus está garantindo que você esteja cercado por pessoas que realmente pertencem à sua vida. Às vezes, a maior bênção em sua vida não é quando Deus adiciona pessoas, mas quando Ele as remove. Há relacionamentos, amizades e conexões que não estão destinados a acompanhar você na próxima temporada de sua vida. No entanto, por causa do amor, da história ou da familiaridade, você se apega. Mas Deus, em sua sabedoria, vê o que você não pode ver. Ele conhece os pensamentos e intenções de cada coração. E quando alguém em sua vida não está destinado a ficar, Ele intervirá e o removerá. E embora possa doer no início, com o tempo você perceberá que sua remoção foi sua proteção. Há pessoas cuja presença em sua vida está realmente atrasando seu progresso. Elas podem não parecer prejudiciais à primeira vista. Podem até ser pessoas em quem você confia, pessoas com quem você caminhou por anos. Mas nem todos em sua vida estão te ajudando a avançar. Algumas pessoas estão te segurando, mantendo você preso a hábitos, lugares e mentalidades dos quais Deus está te chamando a sair. E porque Ele te ama demais para te deixar ficar em um lugar que você superou, Ele permitirá que uma separação aconteça. Essa separação nem sempre vem de maneiras óbvias. Às vezes, vem por meio de conflitos. Um mal-entendido surge, uma discussão acontece e, de repente, o relacionamento começa a se desfazer. Outras vezes, acontece por meio da distância. A vida move as pessoas em direções diferentes e, antes que você perceba, a conexão desaparece. E, em alguns casos, as pessoas simplesmente se afastam sem nenhuma explicação. Você pode se encontrar confuso, se perguntando o que fez de errado, questionando por que elas partiram. Mas quero te dizer hoje, não corra atrás do que Deus está tentando remover. Quando alguém sai da sua vida, muitas vezes é porque cumpriu seu propósito em sua história. Algumas pessoas estão destinadas a estar com você apenas por uma temporada. Elas estavam lá para te ajudar em um momento específico, para te ensinar algo ou desempenhar um papel em sua jornada. Mas,
Assim como as estações mudam, chega um momento em que a parte delas em sua história deve terminar. E quando Deus diz que é hora, nenhum apego pode fazer com que elas fiquem. Um dos maiores erros que cometemos é tentar manter pessoas em nossas vidas que Deus está nos chamando a liberar. Lutamos para manter conexões que nos esgotam, relacionamentos que não estão mais dando frutos. Ignoramos os sinais, justificamos seus comportamentos, fazemos desculpas por suas ações, mas quanto mais nos apegamos, mais atrasamos o que Deus quer fazer a seguir. É por isso que a obediência é tão importante. Quando Deus remove alguém, confie que Ele sabe o que está fazendo. Veja Abraão e Ló. Deus tinha uma promessa para Abraão, um destino maior do que ele podia imaginar. Mas enquanto Ló estava com ele, havia contendas e conflitos. Foi somente após a separação que Deus falou com Abraão e revelou o próximo passo de seu plano. Há algumas bênçãos que você nunca verá até deixar ir as pessoas que não estão destinadas a caminhar com você por mais tempo. Deixar ir nem sempre é fácil. Pode trazer dor, solidão e até confusão. Mas o que você deve entender é que Deus nunca tira algo sem motivo. Se Ele está removendo alguém, é porque essa pessoa não está alinhada com o lugar para onde Ele está te levando. E quando você libera o que não é destinado a você, você abre espaço para o que é. Não perca tempo lamentando relacionamentos que Deus terminou. Não implore para que as pessoas fiquem quando elas deixaram claro que querem ir embora. Confie que se elas fossem destinadas ao seu futuro, ainda estariam aqui. Em vez de se deter no que foi perdido, concentre-se no que está por vir. O plano de Deus para a sua vida é grande demais para ser prejudicado por pessoas que nunca foram destinadas a ficar. A separação não é rejeição, é redirecionamento. Deus está te protegendo de perigos invisíveis, de motivos ocultos, de relacionamentos que poderiam ter te destruído se permanecessem. Então, quando Ele remove alguém, não lute contra isso. Em vez disso, agradeça por sua sabedoria, confie em seu tempo e siga em frente, sabendo que Ele está te conduzindo a algo maior. Quando Deus revela pessoas falsas em sua vida, quando Ele remove aqueles que nunca foram destinados a ficar, sua resposta é tão importante quanto a própria revelação. É fácil ficar com raiva, amargurado ou até vingativo quando você percebe que alguém em quem confiava nunca esteve verdadeiramente ao seu lado. A dor da traição, a decepção de amizades perdidas e a mágoa de deixar ir podem deixar feridas que parecem impossíveis de curar. Mas Deus não expõe pessoas falsas em sua vida para que você viva na amargura. Ele revela a verdade para que você caminhe em liberdade. E essa liberdade vem quando você escolhe perdoar, liberar e confiar em seu plano. O perdão não é sobre desculpar comportamentos errados, não é sobre fingir que a dor nunca aconteceu, é sobre liberar a si mesmo do peso do ressentimento. Quando você se apega à falta de perdão, quem sofre é você. Você repassa as conversas, revive a dor e permite que as ações dos outros controlem suas emoções. Mas Jesus nos chama a um caminho mais elevado. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, está escrito: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. O perdão não é sobre eles, é sobre seu próprio coração, sua própria paz e seu próprio relacionamento com Deus. Veja Jesus. Ele sabia que Judas o trairia e ainda assim lavou seus pés. Ele sabia que Pedro o negaria e ainda assim orou por ele. Ele sabia que as pessoas gritariam: crucifiquem-no, e ainda assim morreu por elas. Se Jesus, em seu maior momento de dor, pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas, capítulo 23, versículo 34.
então nós também devemos escolher perdoar. Não porque eles merecem, mas porque recusamos deixar que suas ações controlem nosso espírito. Quando você confia verdadeiramente no plano de Deus, você entende que nenhuma traição, nenhum engano e nenhum relacionamento perdido pode impedir o que Ele preparou para você. As pessoas podem te decepcionar, mas Deus nunca falhará. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. Isso significa que, não importa o que os outros façam, eles não podem mudar o plano de Deus para a sua vida. Se alguém se afastou, se alguém te traiu, se alguém revelou suas verdadeiras cores, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele usará isso para o seu bem. Pense em José. Seus próprios irmãos o venderam como escravo, o traíram e o deixaram como se estivesse morto. Mas, mesmo após anos de sofrimento, quando ele finalmente ficou diante deles como governante no Egito, ele não buscou vingança. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que hoje se vê, a salvação de muitas vidas. José entendeu que cada traição, cada perda e cada momento doloroso fazia parte de um plano maior, e porque ele escolheu confiar em Deus, em vez de se apegar à amargura, ele caminhou em seu destino. O mesmo é verdade para você. Quando Deus remove alguém da sua vida, quando Ele expõe sua verdadeira natureza, não perca tempo tentando entender por que eles fizeram o que fizeram. Não permita que suas ações roubem sua alegria. Em vez disso, libere-os. Deixe-os ir com graça. Confie que Deus está te redirecionando, protegendo e abrindo espaço para coisas melhores. Guardar amargura apenas atrasa sua bênção. Quando você perdoa, quando confia em Deus, quando foca no que está à frente em vez do que ficou para trás, você se posiciona para receber as novas pessoas, as novas oportunidades e a nova temporada que Deus preparou para você. Deixar ir não é perder, é abrir espaço para o que é verdadeiramente destinado a você. Ao ouvir a mensagem inspiradora sobre como Deus revela pessoas falsas em nossas vidas, sinto meu coração se encher de gratidão e reflexão. Essa mensagem, tão poderosa e ancorada na sabedoria bíblica, nos convida a olhar para nossas relações com olhos espirituais, confiando na orientação divina para discernir quem está verdadeiramente ao nosso lado. No contexto da cultura brasileira, onde laços familiares, amizades e comunidades são tão valorizados, essa lição ressoa profundamente. Vivemos em um país caloroso, onde abraços, sorrisos e palavras de carinho são comuns, mas nem sempre refletem intenções genuínas. A mensagem nos lembra que, por trás de gestos afetuosos, podem existir corações que não desejam nosso bem. Isso me fez parar e pensar nas vezes em que confiei cegamente, sem buscar a sabedoria de Deus, e acabei ferido por pessoas que pareciam ser amigas, mas cujas ações revelaram intenções egoístas. A Bíblia, em Provérbios 3, 5 a 6, nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Essa passagem me marcou, pois mostra que o discernimento não vem de nossa própria percepção, mas de uma conexão íntima com Deus através da oração e da sua palavra. Uma das lições mais impactantes que tirei é a importância de cultivar o discernimento espiritual. No Brasil, onde a fé cristã está tão presente, muitas vezes ouvimos que Deus fala quando estamos atentos. Essa mensagem reforça que, ao orarmos e meditarmos nas Escrituras, Deus nos dá a capacidade de enxergar além das aparências. Já passei por situações em que senti um desconforto interno
ao lidar com certas pessoas, mas ignorei esses sinais, pensando que era apenas minha imaginação. Hoje entendo que esse desconforto pode ser o Espírito Santo me alertando. Aplicar isso na vida significa reservar tempo diário para orar, pedindo a Deus sabedoria para reconhecer quem é genuíno e quem não é. Por exemplo, antes de investir profundamente em uma nova amizade ou parceria, agora me comprometo a buscar orientação divina, perguntando: Senhor, essa pessoa está alinhada com o teu propósito para a minha vida? Essa prática me ajuda a proteger meu coração, como diz Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outra lição poderosa é que as provações são ferramentas de Deus para revelar a verdade. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos, sociais e pessoais, as dificuldades muitas vezes nos unem, mas também podem expor quem realmente está conosco. Lembro-me de um momento em que perdi um emprego e alguns amigos, que antes eram tão próximos, simplesmente desapareceram. Na época, senti dor e confusão, mas agora vejo que Deus estava me protegendo de relações que não eram para o meu bem. A mensagem me ensinou a não temer as provações, mas a encará-las como oportunidades de crescimento. Em vez de me desesperar quando alguém se afasta durante tempos difíceis, aprendi a agradecer a Deus por revelar quem não era destinado a permanecer. Isso me leva a aplicar uma postura de gratidão, mesmo na dor, confiando que, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O perdão também é uma lição central que ressoa com a cultura brasileira, onde muitas vezes valorizamos a reconciliação e o calor humano. A mensagem sobre Jesus lavando os pés de Judas, mesmo sabendo de sua traição, me tocou profundamente. No Brasil, onde deixar para lá e perdoar são parte de nossa essência, entendo agora que o perdão não é apenas para o outro, mas para minha própria liberdade. Já guardei mágoas que só me fizeram sofrer, revivendo conversas e dores do passado. Aplicar o perdão significa liberar essas amarguras, orando por aqueles que me feriram e confiando que Deus cuidará de tudo. Mateus 6,14 nos lembra: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Isso me inspira a viver com um coração leve, sem deixar que a traição de outros roube minha paz. Por fim, aprendi que Deus remove pessoas não para nos punir, mas para nos redirecionar. No Brasil, onde valorizamos tanto a comunidade, pode ser difícil deixar ir amizades ou laços antigos. Mas a história de Abraão e Ló me mostrou que, às vezes, a separação é necessária para que Deus revele seu plano maior. Aplico isso, evitando me apegar a relações que me afastam do propósito de Deus. Em vez de lutar para manter pessoas que já cumpriram seu papel, confio que Deus trará as conexões certas no tempo certo. Isso me dá coragem para seguir em frente, sabendo que, como diz Provérbios 19:21, o propósito do Senhor prevalece. Na prática, essas lições transformam minha vida diária. Comprometo-me a orar por discernimento antes de tomar decisões sobre relacionamentos, a enfrentar provações com gratidão, a perdoar rapidamente e a confiar na soberania de Deus quando pessoas saem da minha vida. Essas atitudes não apenas me protegem, mas também me aproximam de Deus e das pessoas que Ele destinou para caminhar comigo. Que possamos todos viver com sabedoria, fé e um coração puro, confiando que Deus está sempre nos guiando para o melhor. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de esperança. Comente abaixo:
Deus me guia, ou compartilhe sua reflexão. Quero saber como essa mensagem impactou você. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus os abençoe e até a próxima!